Por favor, sentem-se. Certo. Deve constar em ata que ainda estamos fora da presença do júri. Eles devem retornar em breve para os argumentos finais. Cada advogado tem instruções ao júri à sua frente. Vamos registrar sobre as instruções, vamos pegar a primeira página, que tem as instruções 1 e 2. Alguma objeção a alguma delas por parte da promotoria? Não. Por parte da defesa? Não, meritíssimo. A próxima página tem 3 e 4. Alguma objeção do Estado? Não, você não é da defesa. Não, você não é. Instrução número 5. Alguma objeção por parte do Estado? Não, meritíssimo. Da defesa? Não, meritíssimo. Vamos pegar 6, 7, 8 e 9. Veja esses rapidamente. O Estado se opõe a algum? Não, meritíssimo. E a defesa? Não, meritíssimo. Instrução 10. Direi que discutimos isso informalmente e quero garantir que todos possam analisar como escrevi. Alguma objeção por parte do Estado? Sim, meritíssimo. Obrigado, prefeito. Meritíssimo, o Estado tem só uma objeção quanto a uma frase no terceiro parágrafo. Uma dúvida razoável é o tipo de dúvida que faria uma pessoa razoável hesitar em agir. Nós apresentamos um documento sobre a orientação que preferimos, que é a orientação padrão anterior a 19, ou seria 2009, quando a mudança incluiu a linguagem sobre hesitar em agir. Então, o que estamos pedindo é a orientação de convicção firme e, como o tribunal sabe, basicamente com base no nosso documento e na prática criminal de Iowa 2018 a 2019, ainda há controvérsia em relação à linguagem que o tribunal decidiu usar. Pedimos apenas orientação com convicção firme. O que chamávamos de linguagem questionável, ou seja, hesitar em agir. E principalmente porque entra em conflito com a instrução número 29, onde você diz, não hesite, enquanto aqui você diz, hesite. Obrigado, certo? Senhor Firehelm, posso perguntar antes, como indica a instrução 10, tem alguma objeção? Não, meritíssimo. Quer responder à posição do Estado? Meritíssimo, só brevemente, eu acredito que, como o Estado indicou, essa versão tem sido a padrão por vários anos. Eu sei que houve bastante contribuição para o Comitê de Instruções ao Júri e isso tem sido debatido. E eu entendo que ainda continua havendo alguma controvérsia, mas não acredito que haja risco de qualquer confusão. Entre esta instrução com a palavra hesitar e a 21, pedimos que seja usada a presente nestas instruções. Reforçando, já discutimos isso informalmente. Deixei as partes cientes de que minha posição é que a linguagem não é confusa para o júri. Ambos usam hesitar, mas com sentidos diferentes. Acho que é a orientação padrão que temos usado mais recentemente, e não acho que isso cause confusão. Vou rejeitar a objeção do Estado a isso e permitir que permaneça como está, do jeito que escrevi. Vamos para a próxima página. 11, 12, 13 e 14. Alguma objeção a algum desses por parte do Estado? Nenhuma objeção por parte da defesa. Sem objeção. 15. Começa com a instrução de organização. Vamos pegar 15 e 16. Sem objeção do Estado, defesa também não se opõe. Sem objeção. A próxima página tem 17, 18, 19 e 20. Alguma objeção por parte do Estado? Nenhuma objeção por parte da defesa. Sem objeção. Seguimos para a instrução da organização para homicídio em segundo grau. Instruções 21 e 22. Estado não se opõe, defesa também não. Sem objeção. A próxima página tem as instruções 23 e 24 e vamos para a 25. Alguma objeção a alguma dessas três por parte do Estado? Nenhuma objeção por parte da defesa. Sem objeção. 26 define intenção específica.
Estado faz objeção, defesa não. Sem objeção. E então, acho que podemos pegar os últimos 4. Creio que são instruções padrão. Alguma objeção do Estado? Sem objeção. Meritíssimo por parte da defesa. Sem objeção. Há alguma instrução que não discutimos e que eu não incluí, mas que o Estado está propondo que seja incluída no conjunto? Não, meritíssimo. Alguma por parte da defesa? Não, meritíssimo. Tem um formulário de veredito proposto. O Estado já viu? Sim, meritíssimo. Alguma objeção? Sem objeção. Alguma objeção da defesa? Não, meritíssimo. Certo. As partes estão prontas para as alegações finais? Sim, meritíssimo. Sim. Certo. Já temos. Os conjuntos impressos estão na mesa ao lado da copiadora, perto da Dana. São 14. Se quiser pegá-los e chamar o júri, desculpe, eles já estão prontos. Pode levar os conjuntos e trazer o júri. Por favor, sentem-se todos. Certo, senhoras e senhores, quando vocês entraram na sala do tribunal, o assistente do tribunal entregou a cada um de vocês um conjunto de instruções para o júri. Vamos ler as instruções agora. Eu vou ler a maioria delas para vocês neste momento. Eu digo a maioria, porque as últimas são procedimentais e explicam para vocês o que devem fazer em termos de procedimento. Quando vocês começarem suas deliberações, vamos deixar essas para depois que os advogados terminarem seus argumentos finais. Vou ler só o essencial agora, já que as instruções iniciais são o cerne da lei. Vou ler isso em voz alta. Vocês podem acompanhar com o seu próprio conjunto, podem colocar no colo e ouvir o que funcionar melhor para vocês. Instrução número 1. Membros do júri, a denúncia acusa o réu Todd Michael Mullis do crime de homicídio em primeiro grau. A denúncia inclui os crimes menos graves de homicídio em segundo grau, homicídio doloso e homicídio culposo. Instrução número 2. Todd Michael Mullis se declarou inocente. A declaração de inocência nega totalmente a acusação e exige que o Estado prove a culpa além de dúvida razoável. Quando digo que o Estado deve provar algo, isso precisa ser feito sem deixar dúvidas razoáveis. Se o Estado não provar a culpa do réu além de dúvida razoável, o veredicto deve ser de inocente. Instrução número 3. A denúncia é o documento que formalmente acusa o réu de um crime e é apenas o meio pelo qual o réu é levado ao tribunal para julgamento. Ela não é uma prova. Instrução número 4. Todd Michael Mullis é presumido inocente. A presunção de inocência exige que você ignore qualquer suspeita decorrente da prisão, acusação ou situação do réu. A presunção de inocência permanece com o réu durante todo o julgamento, a menos que as provas estabeleçam a culpa, além de qualquer dúvida razoável. Instrução 5. Baseie seu veredito apenas nas provas e nestas instruções. Prova é um testemunho presencial ou por depoimento. 2. Objetos apresentados e aceitos pelo tribunal. Vocês podem examinar os objetos de perto, mas não os alterem nem destruam. 3. Estipulações, acordos entre advogados. Os fatos podem ser provados por provas diretas, circunstanciais ou ambas. Durante julgamentos, frequentemente mencionam declarações, relatórios prévios, depoimentos de testemunhas ou outros itens. Apenas o que for apresentado e aceito pelo tribunal estará disponível nas deliberações. Itens lidos ou citados, mas não aceitos como prova, não estarão disponíveis para vocês. Não se considera prova declarações, argumentos, perguntas e comentários dos advogados, além de objeções e decisões sobre objeções. 3. Desconsiderem qualquer testemunho que pedir. 4. Ignorem tudo o que viram ou ouviram sobre este caso fora do tribunal. Instrução 6. Ao avaliar as provas,
deduzam e concluam com razão e bom senso. Os fatos podem ser provados por provas diretas, circunstanciais ou ambas. Prova direta é a evidência apresentada por quem tem conhecimento real de um fato, como uma testemunha ocular. Prova circunstancial é evidência baseada em fatos que indicam se o réu é culpado ou inocente. A lei não diferencia prova direta de circunstancial. Dê às provas o peso e valor que considerar adequado. Instrução 7. Decida com base nas provas. Considere as provas com suas observações, bom senso e experiência. Tente conciliar conflitos nas provas. Se não conseguir, aceite as que considerar mais convincentes para determinar os fatos. Você pode decidir em qual testemunho acredita, seja em tudo, parte ou nada, do depoimento de qualquer testemunha. Existem muitos fatores que você pode considerar ao decidir em qual testemunho acreditar, por exemplo. Primeiro, se o depoimento é razoável e consistente com outras provas em que você acredita. Segundo, se uma testemunha fez declarações contraditórias. Terceiro, a aparência, conduta, idade, inteligência, memória e conhecimento dos fatos da testemunha. Quarto, o interesse da testemunha no julgamento, motivos, sinceridade, parcialidade e preconceito. Instrução 8. Decida se o réu é culpado ou inocente com base nas provas e na lei. Considere todas as instruções juntas. Nenhuma instrução abrange toda a legislação aplicável. Instrução 9. Nada do que eu disse ou fiz no julgamento teve intenção de opinar sobre fatos, provas ou seu veredito. Instrução 10. Cabe ao Estado provar que Todd Michael Mullis é culpado além de dúvida razoável. Dúvida razoável surge de forma justa e natural das provas do caso ou da falta ou insuficiência de provas do Estado. Dúvida razoável é aquela baseada na razão e no bom senso, não só na possibilidade de inocência. Dúvida razoável é aquela que faria uma pessoa razoável hesitar em agir. A prova, além de uma dúvida razoável, deve ser tão convincente que uma pessoa razoável confiaria e agiria com base nela. Prova, além de uma dúvida razoável, não é prova, além de toda dúvida possível. Se após analisar todas as provas, você estiver convencido da culpa do réu, não há dúvida razoável e deve considerá-lo culpado. Mas se, após uma consideração completa e justa de todas as provas do caso, ou pela falta ou insuficiência de provas apresentadas pelo Estado, você não estiver firmemente convencido da culpa do réu, então você tem uma dúvida razoável e deve considerar o réu inocente. Instrução número 11. Se houver uma dúvida razoável quanto ao grau do crime, o réu só poderá ser condenado pelo grau para o qual não exista dúvida razoável. Instrução número 12. O dever do júri é determinar se o réu é culpado ou inocente. Se houver veredito de culpa, vocês não decidem a punição. Instrução 13. Quando houver teorias alternativas ou diferentes fatos que levem ao mesmo resultado. A lei não exige que cada jurado concorde sobre qual teoria ou fato leva ao seu veredicto. O veredicto deve ser unânime, não a teoria ou os fatos que o fundamentam. Instrução número 14. Para cometer um crime, a pessoa deve ter a intenção de praticar um ato que seja contra a lei. Não é preciso que a pessoa saiba que o ato é ilegal. A pessoa deve estar ciente do ato e praticá-lo voluntariamente, sem engano ou acidente. Você pode, mas não precisa concluir que alguém quer os resultados naturais de seus atos. Instrução 15. O Estado precisa provar todos os elementos do homicídio em primeiro grau. Item 1. Em 10 de novembro de 2018, ou data próxima, o réu cometeu um ato contra Amy Mullis.
Amy Mullis morreu devido ao ato do réu. 3. O réu agiu com malícia e premeditação. 4. O réu agiu de forma intencional, deliberada, premeditada e com a intenção específica de matar Amy Mullis. Se o Estado provou todos os elementos, o réu é culpado de homicídio doloso. Se o Estado não provou algum elemento, o réu não é culpado de homicídio em primeiro grau e vocês devem considerar homicídio em segundo grau, explicado na instrução número 21. Instrução número 16. Maldade é um estado de espírito que leva alguém a cometer intencionalmente um ato ilícito que cause dano a outra pessoa. Por ódio real ou com um propósito maligno ou ilícito, pode ser comprovada por evidências de ódio real ou por prova de uma intenção deliberada ou fixa de causar dano. Ela pode ser constatada a partir dos atos e da conduta do réu, bem como dos meios utilizados para praticar o ato ilícito e prejudicial. A malícia exige apenas tal deliberação que faça a pessoa perceber e compreender a natureza do ato e suas consequências, diferentemente de um ato cometido no calor da paixão. A malícia premeditada é a intenção fixa de causar dano físico a alguém existente antes do ato. Ela não precisa existir por tempo determinado. Instrução número 17. Doloso significa intencional, ou por um propósito ou plano fixo, e não acidental. Deliberar é pesar na mente, considerar, contemplar ou refletir. Premeditar é pensar ou refletir sobre um assunto antes de agir. Instrução 18. Deliberação e premeditação não precisam ocorrer por tempo específico antes do ato. Instrução número 19. Se uma pessoa tem a oportunidade de deliberar e usa uma arma perigosa contra outra, resultando em morte. Você pode, mas não é obrigado a inferir que a arma foi usada com malícia, premeditação e intenção específica de matar. Instrução número 20. Define arma perigosa como qualquer instrumento criado, principalmente, para causar morte ou ferimento, e que, quando usado conforme projetado, pode causar morte. Também é qualquer tipo de instrumento ou dispositivo que seja realmente usado de forma a indicar que quem o utiliza pretendia causar morte ou ferimento grave e que, quando usado dessa maneira, é capaz de causar morte. Instrução número 21. O Estado deve provar todos os seguintes elementos do homicídio em segundo grau. 1. Em 10 de novembro de 2018, ou por volta disso, o réu cometeu um ato contra Amy Mullis. 2. Amy Mullis morreu como resultado do ato do réu. 3. O réu agiu com malícia premeditada. Se o Estado provou tudo, o réu é culpado de homicídio em segundo grau. Se o Estado não conseguiu provar qualquer um dos elementos, o réu não é culpado de homicídio em segundo grau. Vocês irão considerar a acusação de homicídio culposo conforme instrução número 23. Instrução 22. Homicídio em segundo grau não requer intenção específica de matar. Instrução número 23. O Estado deve provar todos os seguintes elementos do homicídio culposo. 1. No dia 10 de novembro de 2018, ou por volta dessa data, o réu cometeu um ato contra Amy Mullis. 2. Amy Mullis morreu devido ao ato do réu. 3. O ato ocorreu apenas por paixão súbita, violenta e irresistível, causada por grave provocação. Se o Estado provou tudo, o réu é culpado de homicídio voluntário. Se o Estado não provou algum elemento, o réu não é culpado de homicídio voluntário e vocês devem considerar homicídio culposo, explicado na Instrução 25. Instrução 24 sobre o elemento 3 da Instrução 23.
Uma provocação séria é um ato que levaria uma pessoa razoável a uma paixão súbita, violenta e incontrolável. A paixão não é súbita, violenta e irresistível. Se houver um intervalo de tempo durante o qual uma pessoa razoável nas circunstâncias teria tempo para refletir e controlar sua paixão e suprimir o impulso de matar. Palavras isoladas, mesmo ofensivas, não são provocação séria. Instrução 25. O Estado deve provar todos os elementos do homicídio culposo. No dia 10 de novembro de 2018, ou por volta dessa data, o réu cometeu um ato de forma imprudente contra Amy Mullis. O réu agiu de modo que provavelmente causaria a morte. 3. Ao realizar o ato, o réu causou, sem intenção, a morte de Amy Mullis. Se o Estado provou todos os elementos, o réu é culpado de homicídio culposo. Se o Estado não provou algum elemento, o réu não é culpado. Instrução número 26. Para que o réu saiba ou tenha conhecimento de algo, significa que ele tinha consciência disso. Intenção específica, nestas instruções, é estar ciente e agir voluntariamente com um propósito definido. Determinar a intenção do réu exige decidir o que ele pensava ao praticar o ato. Raramente é possível provar isso diretamente. Então você deve analisar os fatos e circunstâncias do ato para determinar a intenção do réu. Você pode, mas não precisa concluir que alguém pretende os resultados naturais de seus atos. Vamos encerrar aqui. Suas instruções podem ficar abertas. Como disse, ouviremos os argumentos finais. Shelley, chame o taquígrafo, por favor.